Bem, acho que já estamos gravando. Como de costume, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos num clima de fraternidade, de muito amor, de muita paz. E pedimos inicialmente pelas irmãs, pelos irmãos que não puderam hoje estar conosco, que recebam também destas vibrações e luz. E rogamos principalmente por aqueles que sofrem questões espirituais, morais ou materiais e que tenham a ajuda da espiritualidade para superarem estes obstáculos. E assim, em teu nome, Senhor, iniciamos a reunião desta noite. Então, é uma grande satisfação termos conosco a Maureen Wettstein, que está em Rio do Sul, mas nasceu aqui em Florianópolis, né, Maureen? Portunhão, Ah, Portunhão, eu estava em dúvida é a se cidade você... da minha mãe. Ah, isso, Mas isso. morei dos Morou 2 muito tempo anos aqui. até os 13 anos aí em Florianópolis. Sim. E então eu queria, Maureen, que antes de você entrar no tema, que você pudesse falar alguma coisa da tua vida no movimento espírita, como você começou, tal, e as atividades que você exerce hoje. Então fica à vontade, a palavra é tua. Rapidamente, não me sinto assim muito à vontade para falar de mim, mas como se refere ao movimento, eu acho que é até importante porque eu comecei na evangelização da infância. E esse é um trabalho que nós damos muito valor, porque nós sabemos que para o espírito que reencarna, é mais difícil esse processo do que propriamente o da desencarnação, porque o espírito sabe que ele vem em uma nova tentativa e vem para resgatar os seus débitos, fazer os seus acertos, mas ao mesmo tempo ele sente-se temeroso de vir a falir novamente. E aí entra a importância da evangelização da infância, quando os pais frequentam a casa espírita, de proporcionarem essa oportunidade também para os seus filhos. Porque muitos pais vão à casa espírita, mas não levam os seus filhos na evangelização. E eu tive essa oportunidade. Eu não me recordo o nome do centro, acho que era ali na Mauro Ramos, na subida de um morro, tinha um centro que era dirigido pelo seu José, um senhor muito querido. E a minha mãe começou a evangelizar ali e eu a frequentar as aulas de evangelização. Depois, como nós nos mudamos para o bairro de Coqueiros, nós passamos a frequentar o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Então, lá eu dei continuidade aos estudos da evangelização, passei a frequentar o grupo de jovens, na época, sob a assistência do Cabral, amigo muito querido nosso, amigo assim muito especial, muito voltado para o trabalho com crianças e jovens. E naquela mesma época eu tive a oportunidade de dar a minha primeira aula de evangelização da infância aos 12 anos de idade, ali no Amor e Humildade do Apóstolo. Daí, no final daquele ano, o meu pai entrou para reforma, né? Ele, que a gente costuma dizer é a reforma da Polícia Militar, e nós viemos morar aqui para Rio do Sul. E logo já me engajei aqui também nos trabalhos de infância, de juventude, e foi por ali que eu comecei.
por essas tarefas, né? Hoje eu estou especialmente na área da mediunidade. É uma tarefa aí que eu fui convocada e que exige assim, muita dedicação, muita disciplina, o trabalho da psicografia, da psicofonia, a digitação depois dos textos. Estamos aí, nos dedicando ao trabalho no Centro Espírita Operários do Bem. Ok, muito obrigado, então, Maureen. Eu sei que você foi bastante comedida no teu currículo, você que é bem maior, principalmente na psicografia. Sei hoje já sei que são aí mais de 15 livros, né? Então, entre os que já Ele foram brinca, publicados e 15 os que estão livros. na fila. Vai para o quinto agora. É dos publicados, então. É. Mas agora, se você já quiser entrar então no Isso. tema Eu vou e fazer uma pequena introdução sobre o assunto, depois nós podemos tecer considerações em grupo. Se alguém que tiver alguma dúvida, eu vou procurar responder na medida do possível. Se eu souber do assunto, eu respondo. Caso contrário, eu já digo que não sei, porque eu me considero aprendiz. Aprendiz do Evangelho, aprendiz da doutrina espírita, e o cenário aí dos conhecimentos espíritas é muito grande. Nós temos a psicologia espírita, a filosofia espírita, a parte da mediunidade, a parte moral. Então, há muitos campos onde a gente pode mergulhar dentro da doutrina espírita. Então, referente ao assunto, o que eu gostaria de falar em primeiro lugar é que, generalizando, todos são médiums, todos. Porém, nem todos reencarnam com a mediunidade, entre aspas, tarefa. Então, quando nós reencarnamos com a tarefa da mediunidade, nós somos submetidos no plano espiritual, antes de reencarnar, a uma preparação sensibilizante de certas áreas da nossa mente, aguçando em nós os centros de captação dos pensamentos dos espíritos. A Fernanda vai colocar ali um slide para ilustrar o que nós acabamos de dizer. Enfatiza que nós já recebemos uma preparação antes da reencarnação, com a sensibilização de certas áreas da nossa mente. Depois desse preparo, nós somos então submetidos nós somos cobertos como defesa por fluidos especiais, no sentido de garantir uma certa adaptação ao corpo físico, porque a gente vem, o médium, com uma sensibilidade mais aguçada. Então, nós vamos colocar aqui a imagem 3 ali, né? E então esses fluidos envolvem e protegem a nossa mente. Daí, quando chega a época, quando chega o momento de nós começarmos a trabalhar com a mediunidade, quando ela então vai se manifestar, vai aflorar, essa proteção, né, composta por fluidos, é retirada. E aí, então, nós começamos a captar os pensamentos dos espíritos. Então, dá para ver bem aqui, acho que todos estão vendo a imagem que foi colocada aqui.
Ainda não abriu a apresentação, está naquele Ah, modo tá. que tem o quadro, os slides à esquerda e o que está sendo visualizado no meio, mas dá para ampliar mais, né? É, A imagem principal deu certo ainda. agora? Eu tô Eu apertando. não sei se aqui no Zoom ele permite, mas dá para ver agora bem. Uhum. Uhum. Então, né, é feito esse preparo, né, essa preparação sensibilizante em certas áreas da nossa mente, que vai aguçar os centros de captação dos pensamentos dos espíritos. E como a pessoa reencarna já com essa sensibilidade muito aguçada, ela precisa de uma proteção, até porque ela passa pela fase da infância, né? E não é uma época propícia para ela já começar a aflorar a mediunidade. Daí, então, vamos ver aqui a imagem seguinte, vocês estão vendo? É feito, então, uma preparação, né? Aqui com fluidos para proteger, né? É uma defesa do espírito que vem com a tarefa da mediunidade. Então, nós estamos aqui vendo, são naturalmente que imagens aí que a gente procurou mais próximas possível do assunto que nós queríamos abordar. Então, estamos vendo aqui essa névoa em volta da mente que simbolizaria essa defesa, e que na época da mediunidade aflorar, na época do médium iniciar o seu trabalho, essa proteção em volta da mente se desfaz. E aí a mediunidade aflora, né? Então, nós vamos ver agora três elementos fundamentais, tá? Que fazem parte da comunicação mediúnica. Que a Fernanda pode tirar até, né? A Fernanda vai tirar ali, daí a gente vai conversando. Então, esses três elementos são os fluidos, o perispírito e a mente. Então, eles formam um circuito mediúnico, onde circula a corrente mental, o pensamento entre o espírito comunicante e o médium. Então, no primeiro estágio do intercâmbio mediúnico, quando estão todos ali na sala mediúnica, em torno da mesa, nesse primeiro estágio, o médium é envolvido por fluidos, ou seja, pelas energias do espírito comunicante. Então, aí começa a primeira etapa do processo mediúnico. Ocorre a formação de uma atmosfera fluídica. A Fernanda coloca ali a imagem, faz favor. Ocorre a formação de uma atmosfera fluídica entre o espírito comunicante e o médium. E esse envolvimento fluídico, ele seria a terceira imagem, a outra. E esse envolvimento, aqui, ó, né? Nós temos aqui, suponhamos que é o médium e ali o espírito comunicante. Então, forma-se uma atmosfera fluídica entre eles. E essa atmosfera, esse envolvimento fluídico, ele permanece durante todo o intercâmbio mediúnico. Ele é fundamental, é o primeiro elo de ligação, é o primeiro ponto de aproximação que ocorre entre eles. Através do envolvimento fluídico entre ambos, o médium começa a perceber a presença do espírito comunicante.
por meio de sensações que repercutem no seu corpo físico. Ou seja, o médium começa a captar as dificuldades básicas do espírito que vai se manifestar. Se é um espírito sofredor, se é um espírito que se encontra num processo muito grande de angústia, em virtude de remorsos, porque chegando no plano espiritual ele se deu conta dos equívocos graves que cometeu. Se é um espírito vingativo, dominado pelo ódio, dominado pela raiva, pela revolta. Então, nessa etapa do envolvimento fluídico entre ambos, o médium já começa a ter essa primeira percepção, ainda muito sutil, ainda muito vaga em relação ao espírito que vai se manifestar. E esse envolvimento fluídico, ele é controlado pelos trabalhadores espirituais durante todo o processo de intercâmbio mediúnico, principalmente quando se trata de entidades necessitadas. Aí a gente faz um adendo. Aí nós vemos a necessidade do trabalho mediúnico ser realizado dentro da casa espírita, porque ali há toda uma preparação. Há mentores espirituais que já iniciam a preparação do processo, muitas vezes até dias antes, já ligando o espírito que vai se comunicar ao médium, para que já vá criando uma familiaridade entre ambos, o que vai facilitar muito na hora da comunicação mediúnica. O médium vai conseguir captar melhor, porque eles já estão algumas horas ou até 2 dias antes, por exemplo, já próximos. O ambiente é preparado com antecedência. Então, o centro espírita funciona como um verdadeiro hospital, com todos os recursos necessários para o atendimento de espíritos doentes, de espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos revoltados. Por isso que não se recomenda de maneira nenhuma as reuniões, por exemplo, no nosso lar, né? Porque ali nós não vamos ter o preparo, assistência espiritual que nós vamos ter na casa espírita. E muitas entidades sofredoras, vendo ali um ponto de convergência para que possam desabafar, para que possam ser auxiliadas, acabam sendo atraídas para o ambiente doméstico, né? Então, nós temos que lembrar que ali naquele lar vive uma família e que é um ambiente que precisa ser preservado. Então, por isso, o cuidado que nós temos que ter. Todo o trabalho mediúnico apenas na casa espírita. Eu, por exemplo, eu estou agora no momento psicografando segunda, terça, quinta e sexta. Então, são 4 dias por semana que eu psicografo, mas sempre na casa espírita, jamais em casa. Eu tenho uma hora programada, naquela hora que é às 10 horas da manhã, eu sempre estou lá, faço a minha prece e me entrego ao trabalho da psicografia. Então, nós temos que ter cuidado para que nós não venhamos a ficar à deriva, e o nosso lar também, se tornando às vezes até uma porta, né, uma abertura para a obsessão. Como já dissemos, na casa espírita há todo um cuidado, né? Há toda uma proteção. Então, como vimos aqui, essa é a primeira etapa,
o envolvimento fluídico. Daí eu gostaria agora de fazer uma pergunta aqui rapidinha, né? Claro que não podemos nos alongar aqui para darmos continuidade, né? No caso de obsessão, será que também existe acontece o envolvimento fluídico? É uma questão para a gente pensar, né? Acontece, não tenhamos dúvida, né? Esse é sempre um ponto de aproximação, né? Ocorre o envolvimento fluídico e ele pode levar a pessoa até a adoecer, pode levar ao desequilíbrio, no caso da obsessão. Então, por exemplo, o caso de um espírito que desencarnou com tuberculose, né? E agora é obsessor de um espírito encarnado. Então, o contato permanente entre eles, né? Esse envolvimento fluídico que acaba acontecendo entre eles, através do processo obsessivo, faz com que o encarnado comece a sentir também falta de ar, dores no peito, e os fluidos doentios do obsessor podem, quando são assim permanentes, podem levá-lo também a adoecer fisicamente. Então, vejamos que esse envolvimento não acontece apenas no trabalho mediúnico, mas até mesmo numa simples obsessão, né? E a afinidade fluídica não é a mesma coisa que afinidade moral, tá? A afinidade fluídica, ela depende da constituição do perispírito, dos fluidos, do perispírito do médium e do perispírito do espírito, do espírito comunicante. E já a afinidade moral é resultante do adiantamento moral do médium e do espírito comunicante. Então, muitas vezes existe afinidade moral entre um médium e um espírito comunicante, né? Um espírito, e não existe afinidade fluídica. Ou o contrário, a afinidade fluídica, os fluidos se combinam, mas não há a afinidade moral, né? É o caso de um espírito, por exemplo, que está preso ao ódio, ao processo de vingança, e um médium, né, que imbuído do sentimento do amor ao próximo, da prática da caridade, que está caminhando, está realizando a sua evolução. Bom, após o envolvimento fluídico, que nós já vimos aí na imagem, inicia-se a segunda etapa, tá? Do intercâmbio mediúnico, que é a conexão perispiritual. Então, eu vou pedir para a Fernanda colocar ali uma outra imagem para a gente explicar bem como é que se dá essa segunda etapa, a conexão perispiritual. Aqui, os centros de força. Isso. Todos estão vendo a imagem? Ok, dos centros de força. Pois bem, as irradiações energéticas, ou seja, os fluidos da entidade comunicante, penetram o perispírito do médium pelos centros de força. Aqui nós temos os centros de força principais: o coronário, frontal, o laríngeo, né, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. São os sete centros principais, né? Então,
os fluidos do espírito comunicante penetram o perispírito do médium pelos centros de força, alcançando imediatamente o corpo físico. É um processo quase que instantâneo, né? Onde são captadas as energias do espírito, os fluidos do espírito, né? Pelos órgãos sensoriais, em forma de sensações agradáveis, se trata de um espírito bom, de um espírito amigo, ou sensações desagradáveis, se é uma entidade necessitada. Então, durante o processo mediúnico, o médium fica impregnado, o perispírito do médium fica impregnado pelas vibrações da entidade comunicante. Então, essa condição permite uma maior aproximação entre o espírito e o médium. Dá ao espírito a oportunidade de expor com mais clareza os seus sentimentos, as suas emoções, as suas intenções. E o envolvimento, né, fluídico é mediado pelo perispírito de ambos, do médium e do espírito. Essa é a conexão perispiritual, ainda sob o amparo, sob o controle dos trabalhadores espirituais. Então, está dando para a gente ver a delicadeza do processo, né? São espíritos que são técnicos, que são experts, né? No assunto e que vão controlando todo o processo durante a manifestação, né? E, por fim, nós chegamos aí à terceira etapa. Nós chegamos à ligação mental. A Fernanda vai colocar outra imagem, né? São as últimas que nós temos aqui, tá? A ligação mental, aí nós vemos, né? Bem ilustrado, essa conexão. Então, essa conexão mental caracteriza o circuito mediúnico, propriamente dito. E essa ligação mental, ela também é conhecida como tem um nome, né? Que é a base, né? É a base da comunicação mediúnica. Essa ligação mental é conhecida também como sintonia. Aqui, médium e espírito estão em plena sintonia. Na fase inicial do intercâmbio, quando nós falamos ali do envolvimento fluídico, a sintonia é ainda muito leve, ainda é muito superficial. Agora, à medida que essa ligação mental se estreita, a sintonia se torna mais intensa. E aí, então, já é possível o médium captar maiores informações sobre o espírito, como, por exemplo, o seu nome, né? O sexo, né? Se trata de um homem, se trata de uma mulher que está se comunicando, as condições da sua desencarnação, se foi através de uma doença, ela desencarnou num leito de hospital, ou no seu lar, ou se foi um acidente de carro, de automóvel, né? O tipo de sofrimento do espírito, por exemplo, se é um obsessor, se ele foi espoliado e ficou na miséria, ou se ele foi traído, abandonado pelo seu cônjuge. Então, nesse momento da ligação mental, onde a sintonia se faz mais intensa, é onde o médium já começa a transmitir
os pensamentos do espírito, né? Às vezes até o auxílio que o espírito solicita, ele está sofrendo muito, ele pede algum amparo. Então, aí nós temos a manifestação. Só que a gente, né, no silêncio ali da sala, no apagar das luzes, a gente procura um ambiente acolhedor, sem muita claridade, todos ali em oração, em concentração. Às vezes a gente não se dá conta, né, de que os mentores espirituais já estão trabalhando horas antes para que esse fenômeno mediúnico se efetue. Então, a ideia era essa, como eu combinei com o Raul, era de trazer, né, um resumo básico de como acontece a manifestação mediúnica, e agora nós deixamos aberto para qualquer dúvida, para algum comentário, se alguém quiser contar alguma experiência, fiquem à vontade. Como disse o Raul, estamos em família. No início, Mauro, o pessoal é sempre bem tímido aqui quanto às colocações, mas sei que vão Ah, surgir aí. então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, pode ser? Pode, claro. Né? E fiquem bem à vontade. Como eu disse, eu preparei o assunto. Eu pesquisei, eu estudei, mas todos nós somos aprendizes. Tá? Inclusive eu. Então, não se sintam intimidados de fazer algum comentário. Muitas vezes nós não vemos ali não viemos com a resposta correta, mas é justamente para isso que existe o estudo, né? Para tirar as nossas dúvidas e podermos chegar a um resultado comum, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. O espírito, ele tem necessidade de se manifestar através do médium? Ele não pode ser doutrinado, esclarecido pelos mentores espirituais na erraticidade, né? Sem a necessidade da manifestação mediúnica? Não é verdade? Chegando lá, nós vamos desencarnados, nós vamos estar em contato com outros espíritos como nós, que já deixaram o corpo físico, não é? Então, eles não poderiam nos esclarecer? Eles não poderiam nos doutrinar? Há necessidade de termos a manifestação mediúnica dentro de uma casa espírita? Então, posso A responder? Luzia levantou a mão lá. Fica à A vontade. Alexandra Onde é que também quer falar. levanta a mão aqui que eu não aprendi ainda? Eu também não aprendi, Alexandra, Onde é que é a Luzia para mas eu levantar a mão? já. Então já sei aí que é você e a Luzia. Então a Toca na Luzia. tela, daí tem um coraçãozinho e embaixo está escrito reações. Daí lá você escolhe. Não, Tá, eu estava então. pensando, não sei se é, né? Respondendo aqui, ele tem sim essa necessidade, porque ele está ainda com as sensações da matéria. Então, há essa necessidade dele para ele compreender, ele precisa da ajuda do médium. Não, ele não, porque se iguala a matéria a ele, né? A matéria que ele está é mais sutil, mas se iguala ali, então ele vai compreender melhor se ele tiver o contato com o médium que está encarnado. Não sei, Exatamente.
Não, é isso mesmo, Luzia. Ele ainda está com o pensamento, com o coração ainda muito no plano carnal, né? Ele ainda guarda uma afinidade com o plano carnal. E muitas vezes o espírito tem necessidade de se desfazer dos fluidos mais nocivos, dos fluidos mais grosseiros que o revestem. Então, no momento da manifestação mediúnica, é possível ele se desfazer, né? E, ao mesmo tempo, ele também se beneficia com os fluidos salutares do médium esforçado, do médium disciplinado, que tem para oferecer, que tem condições de auxiliar. Então, o espírito precisa do que nós chamamos de choque anímico. É uma rápida incorporação. É uma rápida incorporação onde ele se desfaz daquela carga mais pesada de vibrações doentias, nocivas, né? Como no caso de um fio terra, né? Que absorve aquela carga e, ao mesmo tempo, ele se beneficia com os fluidos bons do médium, que leva muito a sério a sua tarefa da mediunidade. E tem uma outra questão também. O Os Maureen, espíritos mais ah, necessitados, vamos fechar, né? não, essa outra questão é relativa a essa tua pergunta ainda? Ou já É, é. Então ainda tá, para desculpa, nós não tinha vermos entendido. como né, que há necessidade da manifestação mediúnica. Por exemplo, voltando um pouquinho ali aquilo que eu acabei de falar quanto ao choque anímico, muitos médiuns que estão iniciando, que estão ali em desenvolvimento, acabaram de ir para a mesa, eles sentem muitas vezes a proximidade do espírito, né? Então ele sente uma angústia, ou então uma raiva muito grande, uma vontade de quebrar tudo. É o que o espírito está sentindo. E ele não consegue captar o pensamento do espírito, porque ele ainda é um médium novato, digamos, né? Ele ainda está iniciando aí a sua caminhada de tarefa mediúnica. Então, o que que ocorre? Ele capta as sensações, né? Mas não consegue ainda chegar lá, captar o que o espírito está dizendo. Daí ele até sai meio desacorçoado, puxa, né? Não consegui captar o que o espírito queria dizer, né? Mas ele não pode desanimar por causa disso, porque ele está permitindo ali uma rápida, né, manifestação do espírito. O espírito se ligou a ele. Embora ele não tenha conseguido captar o que o espírito queria dizer, mas ele permitiu que o espírito escoasse, drenasse um pouco das suas vibrações perniciosas. E, ao mesmo tempo, também, como uma mãe que aconchega o, né, ao seu peito, ele também fornece uma energia já mais saudável para esse espírito. Então, ele não pode sair dali se sentindo fracassado, porque ele não conseguiu transmitir a mensagem, mas ele permitiu, muitas vezes, o choque anímico, que, né, é essa incorporação rápida que permite o descarrego das vibrações mais grosseiras do espírito. E outra importância também da manifestação mediúnica é também que os espíritos mais necessitados muitas vezes não conseguem enxergar os mentores espirituais, porque estão em padrões vibratórios diferentes. Muitas vezes, mais tarde, quando o espírito, né, necessitado já está mais desperto,
os mentores densificam os seus perispíritos. A gente vê isso nas obras do André Luiz. Eles densificam o perispírito a fim de se tornarem visíveis àquele espírito sofredor ou, né, ou jamais revoltado. Então, aí está a importância das reuniões mediúnicas, sem contar as mensagens, né? As boas orientações que são trazidas do plano espiritual para o plano carnal. Então, é um recurso, né, que Deus nos deu para ligar, né, para aproximar a Terra do plano espiritual, plano carnal do plano espiritual. Então, é uma benção, né? No caso do Chico Xavier, que trouxe tantas comunicações de parentes desencarnados para os seus entes queridos que estavam aí entregues ao desânimo, à depressão, desacorçoados, sem um sentido para a vida, e quando receberam uma mensagem, uma informação do ente querido que passou para o outro lado da vida, né? Eles, né, conseguiram assim se recuperarem, se abrirem para a vida. Então, é importante os trabalhos mediúnicos, tá? A Alexandra quer fazer um comentário? Oi, Maureen, quero. Oi. Uma dúvida, já que você tem toda essa experiência, isso sendo bastante leiga no assunto ainda, né, na parte mediúnica. Mas, no caso dessa pessoa que ela teve essa sensação que não foi agradável no início, de ele como médium, né? Ele leva aquela sensação depois que ele sai, depois que o espírito retorna, não, ele não fica mais sentindo aquela sensação. Aí é que está a diferença de um trabalho feito dentro da casa espírita e dentro do lar. Dentro do lar, é possível que essa entidade se aproxime do médium e acabe se instalando ali naquele lar, ali permaneça. Mas o trabalho na casa espírita tem toda uma assistência espiritual, né? Então, esses espíritos, uma vez terminada a aproximação fluídica ou a comunicação mediúnica, o trabalho, eles são desligados pelos mentores espirituais e encaminhados para colônias espirituais, para hospitais de recuperação aqui, né, próximo do nosso plano, no plano espiritual. Então, Tá. na casa espírita, nós contamos com toda a cobertura da espiritualidade. E então nós vamos voltar para a nossa casa, né, com a consciência do dever cumprido, né, com aquela alegria de poder ter sido útil, de poder ter auxiliado um irmão sofredor. Também tem um comentário que o Alexandre colocou ali no. Eu vou dizer chat, tá, Fernanda? Os espíritos, em geral, que se manifestam durante uma sessão são, em geral, criaturas necessitadas e que esse processo acaba facilitando o processo de auxílio àquela criatura sofredora. Com certeza, porque veja bem, nós temos às vezes numa mesa mediúnica 12 médiums. Temos aqueles ostensivos, né, que permitem a manifestação através da psicofonia, mas temos também os médiums de sustentação. Então, enquanto o espírito está ali se manifestando, os outros médiums estão em oração contribuindo, né, para o bem-estar daquela entidade sofredora, rogando ao alto
que possam essas entidades serem auxiliadas. Então, é um verdadeiro trabalho de enfermagem espiritual, né? Então, seja o espírito sofredor, ou seja o espírito vingativo, são todos necessitados de carinho, de atenção, de esclarecimento, de preces, e a reunião mediúnica proporciona isso. Então, muitos espíritos dali saem comovidos, dispostos até a se renovarem, a darem um novo rumo para as suas caminhadas. Outros saem dali ainda revoltados e são periodicamente trazidos novamente. Porque, como diz aquele ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, à medida que eles vão sendo trazidos, que eles vão recebendo aquele carinho, aquela atenção, aquela compreensão, porque o médium dialogador jamais ele vai acusar o espírito dos erros que ele cometeu. Ele vai sim procurar despertar esse espírito e vai também apresentar para eles um caminho novo, né? Um caminho de renovação, de reabilitação, uma vez que eles se disponham a tomar um novo rumo, eles vão receber da espiritualidade maior toda a cobertura, todo o amparo necessário. Então, né, é um trabalho assim abençoado, um trabalho muito bonito. E o nosso amigo aqui, Alexandre, né, colocou muito bem, né? Colocou muito bem um processo de auxílio àquela criatura sofredora, né? É um trabalho de enfermagem espiritual, como já dissemos. Mais alguém tem alguma pergunta ou comentário? Então, enquanto o pessoal pensa aí, Maureen, eu queria, essa tua fala aí me lembrou ocasião em que na reunião mediúnica o espírito comunicante dizia que ele estava ali representando um grupo e que aquilo que o dialogador falava com ele, todos os outros que não estavam ali, que estavam do lado de fora até da casa espírita, estavam ouvindo. Então, é para a gente pensar na tecnologia que a espiritualidade usa para proporcionar, né, essas situações. Em outra ocasião, um médium que tinha vidência falou depois, na parte de análise, isso é importante que tenha, né, no final da reunião, Aham. falou para o dirigente, porque ele tinha feito também um diálogo com o espírito, e esse médium então disse: naquele momento você não estava aqui na sala da reunião, você estava lá num hospital na espiritualidade, e tinham muitos leitos naquele hospital, e você ia falando e ia transitando entre os leitos, e todos aqueles espíritos enfermos que estavam internados lá acompanhavam então a tua fala, né? Uma outra situação. Exatamente, é aproveitado porque nem todos os espíritos têm a possibilidade de se manifestarem na reunião mediúnica, porque nós temos ali uma reunião de 1 hora, por exemplo, né? E vai ser permitida a manifestação de 6 entidades desencarnadas, de 8, né? Depende do número de médiuns psicofônicos, mas aqueles que não têm a possibilidade de se manifestarem mediunicamente naquela noite, eles participam, né? Ouvindo
ouvindo o aconselhamento do médium dialogador, eles acompanham cada manifestação e geralmente já é feito um agrupamento em relação ao caso, né? Em relação ao caso, por exemplo, espíritos que acabaram de desencarnar, estão em estado de perturbação e ainda não se deram conta de que já perderam o corpo físico. Então, esses espíritos ali já são reunidos no momento da manifestação de uma entidade ali que acabou de desencarnar num acidente de avião, por exemplo. Então, todo o aconselhamento que é dado, todo o esclarecimento que é dado para aquele espírito é aproveitado para os outros ali que estão presentes, acompanhando, ouvindo aquelas outras entidades. E tem uma questão também muito importante, foi bom você tocar nesse assunto, por isso eu digo, a gente vai conversando e vai lembrando pontos importantes. À noite, depois do trabalho mediúnico, o atendimento a essas entidades costuma continuar. Aqueles mesmos médiums, durante o desdobramento, através do sono físico, vão em auxílio também daquelas outras entidades que não tiveram a oportunidade de se comunicarem. Então, o trabalho continua à noite durante o sono. Por isso que é bom até que o médium, após a reunião mediúnica, não vá ficar assistindo o filme até de madrugada, né? Ele lembra, olha, né, é uma tarefa importante que vai solicitar da minha parte a continuação mais tarde. Então, eu vou procurar me deitar o mais cedo possível, vou fazer a minha prece, vou me colocar à disposição dos benfeitores espirituais para continuar o atendimento para aquelas outras entidades que não puderam, né, serem atendidas mais diretamente através de uma comunicação mediúnica. Certo. A Luzia quer falar? Ah, sim. Então, Mauri, eu não trabalho em reunião mediúnica, eu só faço o estudo do livro dos médiuns, Aham. mas eu trabalho na evangelização já tem algum tempo. Então, falando de evangelização, as crianças também desencarnadas, elas participam das nossas aulinhas da evangelização e também são orientadas, né, através do nosso trabalho com as crianças encarnadas, porque pouco eu vejo falar de criança se manifestando em reunião mediúnica. Tipo, eu não escuto muito. Mas É raro de acontecer, né? daí eu tô, pelos livros que eu já li, assim, que essas crianças, elas são atendidas nessas evangelizações, né? Até as nossas crianças encarnadas, quando vão para, né, para casa espírita, para evangelização, pode ser que há junto com elas algumas crianças que precisem também. Tu pode Exa- falar um pouco? exatamente. Te dou parabéns por esse trabalho maravilhoso, tá? Que você realiza, porque eu digo, a Eu e a minha amiga evangelização. Maurília, que está aí. Ah, é? A É. Maurília também trabalha comigo na evangelização. Eu pesquei ela. Ah, olha aí, ó. É um trabalho assim fundamental. Tanto é que uma vez um grupo de pessoas que estavam iniciando é, um- uma casa espírita, né? Estavam dando início aos trabalhos de um novo centro espírita. Como eles não tinham muitos voluntários ainda, era um grupo pequeno, eles procuraram o Chico Xavier e perguntaram para o Chico: Chico, nós estamos ainda com um número muito, muito limitado de pessoas, né? E nós estamos em dúvida se damos preferência para iniciar um trabalho mediúnico ou um trabalho de evangelização. Se recrutamos essas pessoas para evangelizarem,
ou se as recrutamos para iniciarem o trabalho mediúnico. Daí o Chico respondeu prontamente: comecem pelo trabalho da evangelização, porque dali vão surgir os candidatos para os outros trabalhos da casa, né? Lindo. Então, vejamos a importância. E realmente, como esses espíritos, essas crianças desencarnadas, muitas vezes há pouco tempo, né, ainda guardam muita afinidade com o plano material, elas são trazidas para as nossas reuniões de evangelização na casa espírita. Foi o que nós comentamos ainda antes. Elas não podem ser doutrinadas, evangelizadas lá no plano espiritual, né? Pode, mas existem benefícios ali, sabe, que vão facilitar o aprendizado dessas crianças e, ao mesmo tempo, também a conexão delas com as crianças encarnadas. Que Fico bom. feliz de saber desse A teu Alexandra, trabalho. a Alexandra botou ali que para voltar ao trabalho que eu e o Raul, a gente fazia evangelização online, né? Na pandemia. E É. eu quero abrir, então, que eu e mais uma colega, que agora ela está afastada, eu e a Maurília, a gente está fazendo a capacitação da 14ª URI para a evangelização infantil. Que bom, que Se bom. quiser Isso. participar, é online, uma vez a cada 15 dias, no domingo. Lembra que eu comentei antes ali que para o espírito reencarnar é mais difícil do que desencarnar? Porque ele vem muito temeroso, ele retorna muito temeroso. Ele sabe que ele vai passar pelo véu do esquecimento e que as tentações aí do nosso mundo carnal são muito grandes. Então, ele também traz os condicionamentos dele, de vidas passadas. Ele sabe que ele pode, uma vez aqui reencarnado, esquecer dos propósitos que ele fez antes de reencarnar e voltar a cometer os mesmos equívocos, os mesmos erros. Agora veja bem como como muda a situação daquele espírito que, sabendo que vai reencarnar num lar espírita, ele vai poder contar com esse apoio, com essa base da evangelização espírita. Né? Como isso para ele, né, é uma segurança, é uma tranquilidade, ele sabia que ele já vai ser despertado espiritualmente pelo amor, já na idade infantil, porque muitos só despertam mais tarde pela dor, e isso quando despertam, porque aqueles que a gente sabe que não conseguem né, realizar esse despertamento. Então, por aí a gente já vê como isso proporciona uma tranquilidade. Eu tenho uma preocupação muito grande com esses espíritos que estão reencarnando agora. Eles sabem que é a última oportunidade, porque a Terra já está em processo de transição para planeta de regeneração, né? Então, eles vêm assim, com essa carga de responsabilidade, né? De aproveitarem muito bem essa última oportunidade que está lhes sendo conferidas. E o evangelizador da infância vem ao encontro dessas expectativas, né? De despertá-los já quando são crianças. Só que aí tem outra questão. Muitos pais frequentam a casa espírita, mas não levam os filhos na Não leva o filho. evangelização. Ou porque é no sábado, né? Geralmente, né? Tem É, aniversário, festinha. e então, né? E a criança teve a felicidade de reencarnar já em contato com a doutrina espírita, mas não está tendo a oportunidade de participar da, da casa espírita, É, né, da falou evangelização, já você novinho. falou da importância, né, da evangelização, de ser evangelizados, mas o mesmo nível de importância a gente dá também para os evangelizadores, porque são poucos que ficam para realmente abraçar o trabalho, porque esse trabalho é um compromisso
que você só pode deixar de ir em último, né? Realmente algo muito necessário, assim, mas eu tenho, assim, evangelização, eu me comprometi, e tipo, a gente não tira férias, a gente não tem recesso, não tem feriado, a gente trabalha igual, a casa espírita, todos os sábados estão abertas para receber as famílias e as crianças, então a gente se Exatamente. dedica, vai em encontro do estudo para poder receber essas crianças que estão chegando. Obrigada. Aqui O tem uma Maureen, pergunta, né? isso, você quer ler ou quer que eu leia? Queres ir lendo? Pode, fica à Ah, vontade. o Alexandre então está perguntando, saindo um pouco da reunião e indo para a vida do médium, como fazer quando temos a faculdade mediúnica ostensiva, mas algumas comorbidades, como TDAH, por exemplo? Como desenvolver a mediunidade nessas situações? Já que geralmente as medicações usadas no tratamento podem atrapalhar, especialmente na comunicação com os espíritos. Olha, eu acredito até que a nossa transformação moral, a nossa melhoria, né, espiritual, a conquista da nossa saúde se dá principalmente através do trabalho, né? Então, nos dedicando à causa espírita, assumindo tarefas, mesmo que tenhamos as nossas dificuldades, um sofre de ansiedade, outro sofre de depressão, né? Aqui TDAH, né? Mas é justamente por sabermos que temos as nossas enfermidades espirituais, enfermidades morais, isso é mais uma razão para nós abraçarmos com muito amor as nossas tarefas, porque essas tarefas vão nos proporcionar a recuperação que o nosso espírito precisa, né? Então, aqui ele está vendo, ó, na mesma linha de pergunta, o encarnado que tem mediunidade, mas não sabe, por isso não procurou ajuda. Pode ter problemas físicos ou psicológicos, um encarnado que tem mediunidade, né? E aí Olha, foi o Jerônimo que perguntou. na verdade, quem que não tem as suas dificuldades, né? Quem não tem as suas dificuldades de ordem psicológica? Quem não tem as suas dificuldades de ordem espiritual, né? Nós falimos gravemente lá no passado. Nós prejudicamos muitos espíritos. Então, é natural que nós tenhamos agora a influência de espíritos que querem se vingar, que querem se cobrar do mal que nós fizemos, né? Quantos trazemos transtornos, né, em virtude dos erros que cometemos? Porque se é que o bem, né, o bem nos proporciona saúde espiritual, o mal, por sua vez, nos adoece fisicamente, espiritualmente, né? Então, nós não podemos nos limitar, nós não podemos nos impedir de fazermos o bem porque tomamos um antidepressivo ou um né? Me fugiu a palavra aqui, né? Então, minha gente, nós temos que entender que o trabalho justamente vai ser o caminho da nossa recuperação espiritual. O Cristo disse: não são os sãos que precisam de médico, né? Mas os doentes, né? E a melhor medicina, né? A melhor terapia, a melhor medicação é a do trabalho, da caridade, do amor ao próximo. Então, nós temos assim que ir buscando reforço na casa espírita, naturalmente. Ah, eu sou ansiosa,
ou então eu sou depressiva. Vamos, né? Vamos procurando o auxílio da casa espírita, o diálogo fraterno, vamos desabafando, vamos ouvindo os aconselhamentos amigos, vamos tomando o passe, vamos fazendo as nossas preces, a leitura de boas obras espíritas e, principalmente, assumir a tarefa que, que surgiu, né? Que surgiu no nosso caminho. Ela é um convite para a nossa renovação, para a nossa recuperação espiritual, porque doentes todos nós somos ainda. Nós somos espíritos que habitamos um planeta de provas e expiações, né? Nós sabemos que a Terra é um grande hospital de almas ainda enfermas, né? Mas, como disse Kardec, fora da caridade não há salvação, né? Então, vamos nos entregar ao trabalho, né? Porque a fé sem obras é morta. Então, precisamos trabalhar, precisamos produzir, né? Precisamos auxiliar os nossos irmãos que sofrem mais do que nós. E até porque quando nós temos aí as nossas limitações, a gente, indo ao encontro do próximo, se depara com problemas ainda maiores, né? Então, isso serve até de terapia para nós, porque nós vemos aí com pessoas com dificuldades, limitações muito maiores do que nós e lutando, construindo, trabalhando, produzindo. Então, é importante que a gente procure o apoio, né, da diretoria, da casa espírita, dos trabalhadores ali dedicados a essa área de assistência espiritual, né, para termos assim também um apoio para irmos realizando as nossas tarefas, mesmo com as nossas limitações. Não sei se eu consegui responder. Ah, com certeza. Muito bem explicado. Eu até lembrei nessa questão de que a gente acaba sendo beneficiado ao identificar, né, uma dificuldade muito maior naquele que a gente pensava em auxiliar. O teu pai participou, quando morava aqui em Florianópolis, de um grupo lá no Amor e Humildade do Apóstolo, durante alguns anos, né? E esse grupo é bem antigo, ele tem quase 50 anos, eu acho, de atendimento aos necessitados aqui nos morros da capital. Isso. Enfim, alguns anos depois eu participei desse mesmo grupo. Puxa, que E, bom e saber. quando a gente chega, tanto que o dirigente lembrava muito do teu pai, e falava, ele tinha lá um Fusquinha, e daí passava lá na Ponte Hercílio Luz, e a gente ficava ainda olhando lá quando ele ia embora, tal, então ele guardava muito carinho. E aí, mas enfim, quando íamos a algum lar assim carente e tal, que tinham pessoas passando necessidade, a gente pensava quando chegava, eu vou levar alguma coisa tal para aquela pessoa necessitada. Mas depois de ouvir as pessoas, a gente saía de lá, puxa, como eu sou necessitado. Aquela É, pessoa está muito melhor do que eu espiritualmente, né? exatamente, né? Em contato com a dor alheia, né? A gente aprende muito, né? A gente cresce e também vai aprendendo a aceitar melhor a nossa situação, né? Quem enxuga as lágrimas alheias não tem tempo de chorar. Então, a gente vê que há pessoas com problemas maiores e que, né, e que estão dando o melhor de si, apesar das suas dificuldades. E isso também é um incentivo para nós, né, para continuarmos. Pessoal, ainda temos alguns minutos. Quem quiser aproveitar aí para fazer alguma pergunta ou comentário. Às vezes as dúvidas surgem depois, né? É, por Depois a isso gente fica refletindo e, puxa, por que que eu não perguntei, né? Mas faz por parte. isso,
Por isso, vamos já fazer um adendo ao nosso contrato para que você possa voltar outra vez aqui para que essas Certeza. dúvidas, então. Com certeza. Para mim, assim, é uma satisfação muito grande, porque a gente vive envolto com as tarefas da gente aqui na Casa Espírita, né? Mas esse movimento, ele é muito amplo, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui participando com um amigo de juventude, né? E nós temos certa ligação familiar também, né, Raul? Isso, Porque sim. os familiares do Raul são lá de Itaiópolis, né? E os meus ali de Mafra. Então, há uma ligação entre eles. E a gente está aqui. O Raul realizando as suas tarefas em Florianópolis, eu aqui em Rio do Sul, e a gente tá conectado nesse momento. Na verdade, nós estamos todos no mesmo barco, não é verdade? Todos no mesmo barco, que é o da doutrina espírita. E nós temos a responsabilidade de conduzir, né, de conduzir bem esse barco do movimento espírita. Nós aqui juntos hoje somos uma família, só que uma família que não nos conhecíamos. Não nos conhecíamos, cada um na sua lida, né? E hoje nós estamos tendo essa oportunidade aqui de trocar ideias, de se conhecer melhor. Dali a pouco já vamos nos tornar amigos ali pelo Facebook, né? E então é uma abertura que a gente está dando, né? Porque a gente precisa criar laços de amizade, de simpatia, de amor, né? Essa caminhada nossa fica muito mais bonita quando nós temos amigos, né? E sabemos que temos o mesmo objetivo, os mesmos ideais. E é bom que fique registrado aqui que essa é a nossa primeira reunião como Grupo Espírita Joana d'Arc, que foi agora no fim de semana que demos essa denominação. Uma grande Antes... médium, por sinal, Ah, uma sim, grande pois é. médium. E Sim. agora é protetora da França, né? Isto, sim, sim. E esperamos que ela encontre um tempinho para ser a nossa guia aqui no grupo também. Com Mas com certeza, certeza. através dessa homenagem que vocês prestaram a ela, né? Sim. Esses espíritos aí de uma alta envergadura espiritual, eles são como alguém que está no alto de uma montanha, que tem uma visão ampla, né? Uma visão de tudo, né? Quem está lá no cume da montanha enxerga o passado, o presente, o futuro, ele tem uma visão ampla. E nós que ainda estamos começando essa subida, ainda temos uma visão muito limitada, mas eles têm conhecimento de tudo o que está se iniciando, todo o propósito digno e nobre em nome deles, né? Então, não tenhamos dúvida que ela está abençoando esse trabalho de vocês. Então, aí com a concordância da Maureen em voltar mais adiante, né? Vamos combinar lá uma data. Nós costumamos, assim, uma vez por mês trazer um convidado, né? Para um tema específico. E como o nosso trabalho é virtual e já acontece há Muitos alguns anos. anos aqui, fomos conhecendo pelo mundo aí pessoas dos 5 continentes já estiveram aqui no nosso grupo Puxa, que e coisa então boa. e de vários estados aqui do Brasil também. Então essa agenda aí é bem cheia, mas pode deixar que vamos reservar com muito carinho aí uma vaga para que você retorne aqui a dialogar então conosco. Vai ser uma E, satisfação para mim me reencontrar daqui a pouco com vocês de novo. que bom então. Então só temos a agradecer aí a tua disponibilidade, o conteúdo que você nos trouxe, esse carinho.
e agradecer também a todas, a todos aqui que participaram desta primeira reunião do Grupo Espírita Joana d'Arc, e que vamos continuar estudando, né? Normalmente nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos toda segunda-feira às 20 horas, e eventualmente algum tema relacionado com o Evangelho, relacionado com a doutrina espírita. Raul, eu trouxe uma Oi? mensagem. Ah, É, você me falou, desculpe. Sim, sim. até todo Estamos domingo aí para te ouvir. é um trabalho, né, que a gente realiza lá na Casa Espírita, e todo domingo à noite a gente posta uma mensagem ali no Facebook, né, no Instagram, na página do Centro Espírita Operários do Bem, né? E agora até vai sair um livro com a coletânea aí de umas 60, 70 mensagens pela editora O Clarim, que é uma editora conceituada de São Paulo. Então, eu gostaria de ler aqui rapidamente uma mensagem, já que ela chegou até nós por vias mediúnicas, né, que foi o assunto nosso da noite de hoje. Então, trabalho, nossa melhor defesa. Meu irmão, quando te sentires injuriado, desrespeitado ou desanimado, não fiques perdendo tempo em conjecturações. Não fiques divagando com os pensamentos presos ao acontecimento infeliz. Não fiques mentalizando respostas que poderias ter dado, defesas que poderias ter sustentado, conceitos com os quais poderias ter dominado a situação. Trabalha mais, porque o esforço, através do trabalho, é garantia para a consciência tranquila. Os frutos de teu trabalho serão as melhores respostas que poderás dar. Diz o Evangelho que se conhece a árvore pelos frutos que oferta. Se teimas em permanecer em combate mental, só conseguirás chegar ao desequilíbrio. Darás abertura para que a aflição se aninhe em teu coração e ficarás ainda mais atormentado do que já estás. Busca a luz da oração, confia e trabalha mais. Através de teu trabalho, te farás respeitar, terás teu ânimo renovado e permitirás que o tempo te faça justiça, caso estejas certo. O teu esforço vale muito mais que as tuas palavras. A tua perseverança contribui para o desenvolvimento de tua fé. A tua compreensão é água viva que te purifica. O teu silêncio é o teu melhor escudo. Jesus se fez reconhecer no mundo pela sua sabedoria, pelos ensinamentos que nos deixou, mas foi através do trabalho, da prática das verdades que nos trouxe, que ele imortalizou a sua obra. Trabalha mais, trabalha sem detença, trabalha com perseverança, e Deus nosso Pai, que acompanha teu esforço, responder-te-á com as suas bênçãos e com seu reconforto. Trabalha, um amigo. Obrigado, Maureen. Excelente a mensagem aí, fica para a nossa reflexão. Obrigada pela oportunidade. Foi assim uma Certo. alegria muito grande estar reunida com vocês aí nessa noite, e que venham outros encontros. Isso. Se você puder aguardar um pouquinho, a gente só vai então encerrar a gravação e depois conversamos um pouco. Muito bem. Só temos a agradecer a Deus, nosso Criador, ao Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas, aos bons espíritos que sempre nos acompanham, amparando
e especialmente a Joana d'Arc, que é a mentora que desejamos homenagear com o trabalho aqui do nosso grupo. Pedimos então por todos aqueles que estão padecendo, estejam estas irmãs, estes irmãos encarnados ou desencarnados, que o sofrimento que enfrentam seja minorado com as nossas preces, com os nossos pensamentos positivos e com o auxílio que os bons espíritos possam levar a cada um. E em teu nome, Senhor, encerramos a atividade desta noite. Que assim seja. Continuar a Sorria, amor. gravação. Uma. Peraí. Lá vai outra. Tem alguém se mexendo ali. Isso. Agora vai A dar uma Nice, passadinha aí, Nice Nice. pode deixar a câmera? Isso, Isso. Agora assim. tá aparecendo. Nice, alguém mais quiser abrir? Andréia, Wanda e Leone. A Leonie. Ó, foto. A Jorge, Alexandre, Nice, Osnésia. Opa, não deu, peraí. Deu. Vou mandar pro Raul, ele bota lá no grupo. Ok, obrigado aí. Então agora vamos fechar aqui a gravação.